Europa. Que futuro? A Europa é denominada o continente velho, o que não é correto, pois o planeta Terra tem a mesma idade em todos os lugares. Mas, por questões culturais, assim foi estabelecido. Mas, na verdade, quem deveria ser chamado de continente velho deveria ser África, por ter sido neste continente o lugar onde brotou o primeiro ser denominado humano, Australopithecus, conforme comprova a ciência. A Europa e todos os continentes atualmente são uma mistura de raças e credos diferentes, vindos do leste e do sul do planeta, mas todas com um DNA de origem africano. A Europa e seus países desenvolveram-se mais economicamente e foram os criadores de sociedades mais democráticas. E por estas razões, a Europa, de uma forma geral, teve e tem um papel político, econômico, social e ambiental preponderante na globalização da humanidade. Os processos de industrialização da produção nasceram também na Ásia, mas nas últimas centenas de anos desenvolveram-se acentuadamente na Europa, o que permitiu uma aceleração rápida da economia desta região, conforme se conhece hoje, com os consequentes desequilíbrios ambientais e sociais no planeta, pois a economia gerada pela industrialização é extremamente consumista, sem limites na utilização das matérias-primas, pois o que mais importa é o ganho financeiro, o poder pessoal, institucional e nacionalista. Hoje em dia, devido aos grandes desequilíbrios ambientais e sociais, dão-se os primeiros passos no desenvolvimento de uma economia mais consciente, mais sustentável, mais equilibrada, menos consumista. Mas são apenas os primeiros passos na esperança de se conseguir frear estes desequilíbrios gerados pelos seres humanos em todos os cantos da Terra. Após a Segunda Guerra Mundial, 1945, onde estiveram envolvidos muitos dos países europeus, cuja economia desmoronou à época, milhões de europeus foram para outros países na América, África e Ásia, em busca de paz e melhores condições de vida. Milhões de europeus emigraram e ninguém os impediu e foram bem recebidos nos novos países. E hoje estes imigrantes europeus adotaram nacionalidades diferentes das originais e seus filhos consideram-se cidadãos desses novos países. Os países da Europa, desde o século XIV, foram à procura de novos espaços geográficos e em busca de riquezas econômicas, e invadiram e colonizaram África, América e Ásia. Estas invasões geraram depois as chamadas guerras coloniais, pois os povos autóctones perceberam a necessidade de serem independentes e assumirem seus destinos, visto que estas terras eram suas e estavam a ser comandadas do exterior. Os líderes europeus, diretamente relacionados com esta colonização, antes dos meados do século XX, foram alertados também por alguns de seus pares que a descolonização deveria ser feita com urgência
e de forma ordenada, preparando e permitindo aos povos dos Estados africanos e outros um assumir de sua autodeterminação de forma correta. Os países colonizadores deveriam, através de suas instituições de ensino, preparar as novas nações para a sua autodeterminação. E depois de alguns anos nesse preparo acadêmico, pois as sociedades humanas precisam de um certo tempo para se transformarem mentalmente em seu coletivo. Então, tornar-se-iam independentes através de eleições gerais, livres e justas, e poderiam construir depois uma federação ou comunidade de Estados unidos pela mesma língua e ideais, e respeitando-se totalmente uns aos outros. Esta transformação política mais inteligente não foi feita pelos povos dominantes no século XX, devido à ganância dos líderes, e isso obrigou os povos autóctones a lutas sangrentas pela sua independência, tendo resultado numa fuga de quadros e morte de muita gente que vinha para brilhar, filhos da terra. Apesar destas desgraças causadas pelos países colonizadores, e mesmo após os novos países se tornarem independentes, ainda no século XX, surgiram e surgem outras nações de vários continentes a continuarem a criar obstáculos e tentáculos de dominação a estes novos países. Há no mundo de hoje, neste século XXI, uma força dirigida por alguns líderes mundiais numa tentativa para se manterem no domínio de outros povos e nações, aproveitando-se de suas fragilidades físicas e mentais, pois isso lhes traz poder econômico e político, esquecendo que a sociedade humana global só pode ser considerada evoluída quando, ao seu redor, as outras sociedades também se desenvolverem de forma sustentada. Razão esta que obriga muitos cidadãos africanos, principalmente os jovens, a encontrarem alternativas para um melhor viver. E por isso, hoje em dia, assiste-se a milhões de pessoas a quererem emigrar para um suposto Eldorado europeu e outros Eldorados, sem importar os meios para lá chegarem e correndo até riscos com suas próprias vidas nessas viagens e envolvendo também suas crianças. Além dos povos africanos a irem para a Europa, assiste-se agora a diversos povos do leste europeu, da Ásia e da América a quererem emigrar para a Europa. A Europa, de uma forma geral, assiste a esta invasão e as soluções não parecem ser fáceis para resolver isto. Entretanto, há milhares de mortos nas travessias marítimas e terrestres, com a consequente destruição das famílias destes imigrantes e das famílias que ficam, pois todos fazem parte das mesmas famílias. A Europa não pode esquecer de suas imigrações, algumas atribuladas, para outros continentes, após as duas grandes guerras mundiais. E não pode esquecer que também foi reconstruída economicamente com os ganhos financeiros advindos desses novos países. Toda esta confusão na imigração africana para a Europa é o resultado de uma descolonização mal feita
e gananciosa por parte dos povos europeus colonizadores. É o resultado de decisões erradas e mal resolvidas pelos povos dominadores. Os principais responsáveis, causadores desses tsunamis sociais e econômicos em África, na Europa e na América, deveriam assumir suas ações erradas no passado, quando invadiram outras terras em outros continentes, desmontando seus sistemas sociais e econômicos equilibrados à época. Mas, provavelmente, tudo isto vai sendo esquecido e cada um, em cada nação, ficará com seus traumas e prejuízos diversos. Há também agora os graves problemas ambientais, cuja resposta terá de ser dada pela natureza, pois os seres humanos, mais uma vez, causadores dos desequilíbrios, principalmente os povos mais tecnológicos, parecem não querer assumir estas crises ambientais e humanas. Como consequência de tudo isto, e não bastando, agora surgiu o terrorismo nacional e internacional, que não olha a meios sangrentos para agredirem os povos e as nações em todo o mundo, sem importar quem é ou não inocente nestas histórias. E quanto mais frágeis os povos e nações, mais sofrem com estes atos de terrorismo. Tem-se também algumas ditas religiões radicais que falam como procuradores de seus supostos deuses e afirmam suas ideias como as melhores, superiores e únicas para a humanidade. E agora, até os políticos. Veja-se o caso do americano Trump. Já se dizem também representantes de deuses na Terra e proclamam suas ideias para buscarem mais poder pessoal. Os radicalismos políticos e religiosos aumentam. Não há comunicação e respeito entre as culturas, pois cada uma se acha superior à outra, todos se achando os eleitos aqui na Terra. De um lado, uns dizem que os seres humanos, quando nascem, são originários do pecado. Outros, pelo contrário, dizem que o ser humano, quando nasce, é puro e cristalino. E o mundo, dito civilizado, vive nestas contradições absurdas que desembocam em desgraças mundiais. E o meio ambiente, devido à industrialização desenfreada, gananciosa, consumista, vai esgotando os recursos naturais da Terra, numa economia inconsciente. Está cada vez mais em crise. E os cientistas e sociólogos mundiais alertam que a humanidade e todos os seres vivos aqui no planeta estão num caminho muito perigoso, com consequências desastrosas para todos. Tudo no universo busca sempre o equilíbrio. Após as tempestades vem a bonança, independentemente de haver ou não humanidade, pois o planeta existe desde antes de existirem os seres humanos. O planeta existe desde há 4.000 milhões de anos e vai continuar a existir até cumprir seu próprio tempo de vida neste sistema planetário solar. Qual é o destino da Europa e dos outros continentes e da humanidade?